Sou Naira Mendes, sou fisioterapeuta e vou falar para vocês um pouco, né, de como é ter o diagnóstico de câncer de mama. Bom, no primeiro momento, antes de vir o diagnóstico para mim, pela minha profissão, né, eu fiz um atendimento e nesse atendimento eu senti que minha visão estava turva, eu não estava enxergando nada, minha pressão caiu e eu vim me embora praticamente cega, né? Era o meu corpo já me avisando que tinha alguma coisa errada, até então nunca nada disso tinha acontecido comigo. Teve uma aula que a gente teve de saúde da mulher, que a professora estava falando sobre os variados tipos de câncer. E ela falou pra gente fazer o autoexame, que foi quando eu detectei, né, que tinha algo na minha mama. Não foi nem associado, o meu corpo já estava avisando que tinha alguma coisa errada, só que a gente não presta atenção, né, nos sinais. E quando eu retornei para casa, que eu fiz o autoexame, né, depois de uma aula que eu tive na faculdade, eu senti um caroço na minha mama e relatei para minha mãe. Eu falei assim, nossa, eu tô sentindo um caroço na minha mama. Ela disse, Naira, vai ao médico, né, no outro dia. Eu falei assim, vai ao médico para ver o que é isso daí. Eu fiz, e foi quando eu fiz a minha primeira ultrassonografia, né. E na minha primeira ultrassonografia veio que tinha lá um nódulo de 3,5 centímetros, porém não tinha um diagnóstico conclusivo, se era benigno ou se era maligno, ele era inconclusivo o diagnóstico. Aí começou toda uma saga, né? Fiz mais umas 2 ou 3 ultrassonografias e cada ultrassonografia que eu fazia vinha um valor diferente, vinha um tamanho diferente. Veio 3,5, 5,5, 7 e aumentando, né? Até que eu fui encaminhada para uma outra cidade. Aí nessa cidade o médico falou assim, vamos fazer uma biópsia. Ele fez, né, a última ultrassonografia e estava já com mais de 10 centímetros o tamanho do nódulo. Ele era muito agressivo em tamanho, mas não tinha assim um diagnóstico conclusivo. Aí decidiram fazer a biópsia percutânea, cortou, né, cortou tecido, aí cortou um pedaço do nódulo e mandou pro laboratório fazer um estoquímico para ver se via algum resultado do exame. E não veio, mais uma vez não veio um diagnóstico conclusivo, veio que precisava, né, de novos exames para poder ter esse diagnóstico. Aí foi quando fui caminhada pelo médico para ir para Caxias, que lá em Caxias tem um hospital macro-regional que é onde trata de pacientes oncológicos. E eu fui para esse hospital, né, fiz mais uma ultrassonografia, o tamanho já estava bem grande, minha mama já estava bem inchada, ficou a pele muito fina e ele crescia muito rápido. E esse caroço, antes mesmo do diagnóstico, ele me consumia muito. Ele consumia as minhas forças, eu não tinha mais forças e doía muito. Eu sentia muita dor. Eu sentia dor do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. E eu não tinha mais força para mim comer, né? Eu não conseguia mais dormir porque eu vivia dopada de remédio. Era remédio de 8 em 8, de 12 em 12, muito anti-inflamatório, antibiótico. Foi quando eu desenvolvi, né, a ansiedade, a síndrome do pânico e estava caminhando lá para depressão. Isso foi tudo antes do diagnóstico, porque ele consumia muito, estava muito grande, eu fiquei muito magra, vomitava muito também. E foi os sintomas, né, que eu estava desenvolvendo. E mesmo assim não tinha diagnóstico de câncer. Aí foi quando meus médicos, né, um oncologista e um mastologista, decidiram fazer a cirurgia sem o diagnóstico. Eu já tinha feito a primeira biópsia, né? Aí fizemos, foi quando eu fiz a minha primeira cirurgia no dia 8 de agosto de 2019, se eu não me engano foi a minha primeira cirurgia. Aí foi, né, novamente para a biópsia, o nódulo, tiraram o nódulo e levaram para a biópsia. Quando veio o resultado da biópsia, veio dizendo que de fato era câncer, né? E eu precisaria fazer uma nova cirurgia porque a área não estava livre ainda das células cancerígenas. Aí com um mês eu fiz uma nova cirurgia. Nessa nova cirurgia é quando eu falo que começou o processo de mutilação, né? Que cortaram um quadrante da minha mama. Aí quando fizeram esse processo, né, dessa nova cirurgia, eles não tinham exatamente um tratamento para fazer comigo. Por quê? Porque o tipo de câncer que eu tinha desenvolvido era um tipo muito raro e só dava em 2% da população feminina com menos de 30 anos, que era o meu caso. E eles me encaminharam para fazer um tratamento em Imperatriz. E esse tratamento eu precisei fazer 30 sessões de radioterapia. Com 15 sessões da radioterapia, né, que eu passei 62 dias lá para Imperatriz, eu comecei a sentir
os sintomas da rádio, que depende de cada organismo, né? Cada organismo ele funciona de uma forma diferente, mas eu comecei a ter dor de cabeça, febre, ânsia de vômito, o cabelo caiu, mas não caiu todo, ficou fraco, né? Devido a esses sintomas. Fui, fiz meu tratamento, retornei para minha cidade. Quando deu no final de 2020, né, que voltei, né, retornei para a cidade. Aí com 4 meses depois, eu retornei ao médico. E ao retornar ao médico, na mesma mama, no mesmo local, tinha um novo nódulo lá. E ele já estava um pouco grandinho também, né? Fiz uma nova ultrassonografia e constava que tinha um nódulo. E assim como a primeira cirurgia, assim como no primeiro caso, não tinha um diagnóstico conclusivo também para ele, né? Ele tinha características malignas e tinha características benignas, da forma do mesmo que do primeiro. Aí o que aconteceu? O médico falou que ia ficar acompanhando. Nesse período eu ainda estava estudando na faculdade, estava terminando o meu TCC, que a gente ia apresentar, já estava perto de formar. E eu não relatei para minha mãe que poderia ser câncer novamente, né? A recidiva, que o médico falou que tem 100% de chance, às vezes, né, do câncer retornar. E foi o que aconteceu comigo. E eu não falei pra minha mãe. Minha mãe, ela tava muito doente também na época. E também do meu diagnóstico, né? Acabou que a doença dela se agravando ainda mais. E foi quando ela veio a óbito. Faltando um mês pra mim apresentar o meu TCC, a minha mãe faleceu. Inclusive, hoje faz 3 anos que ela veio a óbito. Aí foi uma das partes mais dolorosas que eu tive, porque esse período todo eu tive que ser forte, né? Nesse ano do primeiro câncer eu tive que ser forte, porque eu não queria que minha mãe sofresse, né? Passasse por tudo aquilo, porque ela era tudo que eu tinha. Era minha mãe, era meu pai, era minha melhor amiga. E quando eu vi ali a minha mãe morrer, foi embora todas as minhas forças, né? Mas eu sabia que eu tinha que realizar um sonho que era o desejo que ela tinha que eu me formasse. Então eu não desisti na faculdade, eu pensei em desistir, pensei em trancar a faculdade, mesmo terminando já, mas eu continuei. E eu estava com câncer. Eu não estava sadia, né? Eu não estava saudável, porque eu ainda estava doente. E foi quando eu retornei pro médico novamente e ele falou pra mim: Naira, agora a gente vai fazer uma mastectomia radical, ou seja, a gente vai tirar a tua mama toda. E eu disse: doutor, por mim tinha tirado da primeira vez, porque é muito sofrimento, é muita dor, é muita angústia, é medo, né, que a gente tem que passar. E eu falei pra ele: tudo bem. Aí eu tava noiva na época, né, e eu falei, então, eu conversando com meu esposo, né, que eu falei que eu não sabia como que seria a cirurgia, eu pedi pra que a gente casasse antes da minha cirurgia, né, porque eu tava com medo de morrer. Aí a gente casou no dia 4 de junho de 2021, foi no dia 4 de junho de 2021, eu estava muito doente, eu lembro que um dia antes de me casar eu passei muito mal. E eu sei que foi Deus, né, que me fortaleceu ali naquele momento. E mesmo assim deu certo. A gente casou, foi um casamento no civil, né? Porque quem tá fazendo tratamento sabe que é muito caro, as despesas são muito caras de um tratamento de paciente oncológico. Casou nesse dia e quando foi minha cirurgia já estava marcada pro dia 18 do mesmo mês, né? E eu me internei. Nessa cirurgia foi tirado a minha mama, tirar nódulo e mama, né? E foi tirado o meu músculo abdominal, não, o meu reto abdominal, né, direito. Tiraram o meu músculo, eu tenho uma cirurgia que ela vai, uma abdominoplastia, né, que ela vai de um lado ao outro e fizeram um enxerto na minha mama, colocaram o meu músculo da barriga na minha mama, então ela demorou bastante. Eu passei 3 dias no hospital, usei muita medicação, né, muita droga vasoativa. Passei, né, 3 dias na UTI, usei aquela sonda. Aí quando eu fui pro quarto, né, ao total, se não me engano, eu passei 10 dias no hospital. Quando eu fui pro quarto, aí saí da UTI e tiraram, né, aquela sonda. Gente, é uma das piores sensações. Uma das tantas, né, que eu passei por muitas. Mas é quando tira a sonda que você vai fazer xixi e não consegue. Gente, é assim uma das sensações que eu nunca vou esquecer.
Graças a Deus a equipe médica lá é muito boa, os enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, me ajudaram, né, a conseguir fazer xixi. E precisei de ajuda de profissionais, né, precisei fazer fisioterapia para me retornar a andar novamente, até então eu andava curvada. Precisei fazer alguns outros procedimentos e desde 2021, que foi minha última cirurgia, até agora eu estou em acompanhamento médico. Eu estou indo para o hospital ainda de 6 em 6 meses, estou fazendo meus exames, ultrassonografia, mamografia, fiz minha primeira mamografia. Inclusive eu quero dizer para vocês, né, que a gente tem tanto medo, as pessoas falam que dói muito a mamografia, e eu quero falar para vocês que é um exame que você pode estar fazendo sem medo. Quando você faz a prevenção, né, é melhor que você tenha esse resultado e pode tratar o câncer mais rapidamente. E eu fiz, né, faço mamografia, faço tomografia, cintilografia, todos os exames que os médicos passam eu estou fazendo. Enquanto o Senhor me permitir aqui estar nessa terra, eu quero contar o meu testemunho, né, porque gerar um testemunho dói, não é fácil gerar. Hoje eu falo sorrindo para vocês porque eu não tenho por que chorar. Pelo contrário, eu tenho que ser grato àquilo que Deus está me proporcionando. É um prazer falar sobre o que eu passei. Para o quê? Para motivar outras pessoas que estão recebendo um diagnóstico agora. Quero dizer que não é fácil você receber esse diagnóstico, não é fácil você contar esse diagnóstico, não é fácil você conviver com esse diagnóstico, é muito difícil. Mas quando a gente tem fé, a gente tem esperança, a gente crê no Deus que faz milagre. Mesmo que tem pessoas que recebem o milagre de imediato, tem pessoas que pregam e vivencia o seu milagre pregando. Tem pessoas que o milagre não vem, mas não deixa de viver. Tem pessoas que está em tratamento, mas está acreditando que vai dar certo. É para isso que eu estou aqui, é para dizer para vocês que eu vi muitos se perderem, mas eu também vi muito milagre acontecer. Eu vi muitas percas no caminho, né? Mas eu também vi muitos milagres acontecer. E eu creio que eu sou um milagre, que hoje eu estou aqui contando a minha história. Eu creio nos milagres que ainda vão acontecer, que ainda estão por vir na vida de outras pessoas. Eu creio que Deus está me usando para falar para vocês que o câncer ele não é uma sentença de morte. Quando você tem Deus, quando você tem fé, quando você acredita. O câncer ele passa a ser uma doença que infelizmente te acometeu, mas não significa que é o fim para você. Pode ser uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes. E esse é o meu relato, um breve relato para vocês de tudo que eu tenho vivenciado e tudo que eu ainda tenho para viver, né? Nós somos um grupo, né, que são as Rosas. Esse grupo ele tem como objetivo apoiar aquelas que estão recebendo um diagnóstico agora, aquelas que já estão em tratamento, aquelas que estão finalizando um tratamento, porque a gente tem como slogan, né, que separadas nós somos pétalas, mas juntos nós somos rosas, né? E nós somos uma família que uma dá apoio para a outra.